When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I haven't opened the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze, and every now and then I feel so insecure. Now I find I need you like I never done before. And help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me. Bom, vou fazer um vídeo rápido, não anunciei pra ninguém, espero que seja rápido. Não anunciei pra ninguém. O pessoal acha que eu faço playback, né? Mas na verdade o violão tá aqui. Então quem foi entrando, eu vou só advertindo que pode rever esse vídeo depois. Eu vou comentar rapidinho, eu fiz umas anotações sobre o 19º exame da ordem. Muita gente reclamando que ética foi difícil, né? Na verdade, ética não foi difícil, é porque dessa vez não deu para gabaritar de forma tão fácil como já aconteceu em outros exames. Então, não foi difícil, não foi realmente fácil para gabaritar, mas difícil não foi. Então, vou fazer comentários aqui para quem fez a prova amarela, e se você fez outra cor de prova, então você fica sossegado, que é só você fazer uma revisão aí. Fala, Pedro está aqui. Fala, Pedro. Estou gravando um vídeo, fala. Aqui. Eu estou aqui gravando um vídeo. Tudo bom? Oi, gente, esse é o Pedro. Fala. É que eu não sei o que eu vou fazer. Então você arruma que agora eu estou trabalhando. Tá. Então, o que acontece? Nessa prova amarela, nas 10 questões, enfim, a primeira questão era difícil, era exatamente sobre o artigo 50, que falava sobre a questão aqui, olhando o meu estatuto, sobre uma história meio boba, assim, de pedir autorização, na verdade, pagamento de custas, né? Então, lá no artigo 50 da sua lei, fala que os presidentes dos conselhos, o meu apareceu. Os presidentes dos conselhos da OAB, das subseções, podem requisitar cópias de peças, pode, a competência está aqui. A coisa difícil era, na verdade, porque não está escrito, era se eles seriam obrigados ao pagamento de custas. Claro que seriam, né? Não haveria por que ter uma isenção nesse tipo de pagamento. Então, assim, a questão era difícil, tá? Porque, na verdade, não está escrito, quase ninguém coloca, mas, enfim, recolher custas, sim. Então, a questão bem complicada aí, bem chatinha dessa primeira questão. A segunda questão da prova amarela é sobre a questão do indivíduo ser impopular e o advogado fazer ou não, né, poder exercer ou não a advocacia para alguém que seja considerado impopular pela sociedade. Isso é uma grande bobagem, claro. É só você olhar no Código de 95, no artigo 21 do Código de Ética.
tá? Então, bem tranquilo aí você responder essa questão, tá? Do advogado Alexandre. Então, o advogado não deve acusar a defesa, né? Ele até fala defesa criminal, mas qualquer tipo de defesa. Então, isso aí não tinha muito problema. A terceira questão era sobre o advogado Carlos, né? Examinar inquérito. Olha, isso mudou na lei nova, mas, obviamente que a lei antiga, né? Antes dessa mudança promovida pela Lei 13.245, também já dizia que era direito do advogado examinar o inquérito, né? Mesmo sem procuração, só precisa da procuração se for sigiloso. Então, também bem tranquilo. É o artigo 7º, inciso 14. Então, fica, porque mudou, não vai cobrar. Cobra, cara. Cobra o que era antigamente. Enfim, a antiga redação cobrou. E vai cobrar no próximo também, tá? A quarta questão do Vitor, né, da inscrição suplementar. Ele faz uma confusão aí sobre... Olá, Ramos Lucas. Ele faz uma confusãozinha sobre mora em Fortaleza, está no Rio, não sei aonde, enfim. Inscrição principal é, em tese, no lugar onde você fez o seu exame da ordem, onde você fez sua faculdade, porque a inscrição como estagiário é ali. Mas ele coloca bem claro que em Fortaleza ele decide estabelecer seu domicílio profissional. Então, inscrição principal é Fortaleza. E se ele vai atuar no Rio de Janeiro, mais de 6 causas por ano, aquela história tem habitualidade, então por isso aí na prova amarela a alternativa letra D de dado. Então misturava aí o artigo 10, parágrafo 1º e o artigo 10, parágrafo 2º. Na quinta questão da Luana, Leonardo e do Bruno, né, a questão de incompatibilidade. Eu até falei sobre isso nas minhas turmas aí de Ipanema, até comentei também na turma do Centro, da Cândido Mendes do Centro, sobre a questão que achávamos, né, sempre que as questões mais complicadas seriam de incompatibilidade e impedimento, mas na verdade ele resolveu caprichar em outras. Mas essa não deixa de ser uma questão, que você tem que ter atenção, porque gerente de banco, prefeito e policial militar, né, PM, são cargos incompatíveis. Então nessa situação você não pode exercer advocacia, por isso cancela a inscrição de todo mundo aí, da Luana, do Leonardo e do Bruno. No caso do subestabelecimento com reservas, o que você tem é o seguinte, execução de honorários, né? Subestabelecimento com reservas, execução de honorários, Beatriz para Ana, dá uma olhada no artigo 24, parágrafo 2º do Código de Ética, tá? Dá uma olhada lá no artigo 24, parágrafo 2º do Código de Ética, que diz que a execução dos honorários ela só pode acontecer do advogado subestabelecido para o advogado subestabelecente, né, aquele que fez subestabelecimento, eles têm que ajustar antes. Tá? Então a questão era a letra C, para quem fez a prova amarela. Na sétima questão, justo motivo, né? Lembrei. Era a história do advogado. Cara, o Pedro está tocando uma zona aqui. Do advogado ser indicado pelo juiz, né, dele poder se recusar ou não, no caso de impossibilidade da defensoria pública, você pode recusar uma causa quando você for indicado, desde que você tenha um justo motivo. Tá? Então, artigo 34, inciso 12, pune o advogado se ele não tiver um justo motivo para recusar uma causa, no caso dele ter sido indicado nas hipóteses lá do artigo 22, parágrafo 2º. Na oitava questão, eleição de novo, né? Um tema que tem caído, tem aparecido muito. Vou reforçar isso mais agora para quem vai fazer o 20º exame. Novamente aí uma questão de eleição, onde aí você tinha que olhar o artigo 63, parágrafo 2º. Quais são as condições, né, para você ser candidato a algum cargo na OAB. Então, 5 anos de prática, né? E aí a questão toda era prática ou era inscrição como estagiário? Tá, não, 5 anos com prática como advogado, né? Até porque eu sempre brinco em sala de aula, né? Que o estagiário, o que ele é? Aí todo mundo, não sei, estagiário é nada. Então não conta os 5 anos de prática se tiver ali um período como estagiário. Então estava relativamente tranquilo se você tinha esse bom conceito. E a questão número 9 da prova amarela, conselheiro federal, diretor, uma questão, tem muito professor falando já sobre isso, né? Pode ser anulado e tal. Eu acho que não, viu? Porque a questão de ser exclusivamente legitimado é a questão para diretor jurídico. Se é só diretor, então o cargo aí
que ele incompatível porque é de alto escalão, tem um poder de decisão, e nessa situação, por ser temporário, provavelmente aí um cargo em comissão, alguma coisa assim, temporário, licença. Então aí, para mim, eu sempre, sou muito cauteloso nessas coisas de anular. Tem muito professor que fala, tem que ser anulado, tem que ser anulado. Eu não sei não. Posso depois até olhar com mais calma, mas eu acho que eles, até que seja, mesmo que nós concordemos que tem que ser anulado, difícil a OAB com a GV aí anularem questões, tá? Então, licença para esse diretor aí de uma empresa controlada pelo poder público, tá bom? Por ser alto escalão e tal. E finalmente, na 10ª questão, da prova amarela, a primeira e a 10ª eram as mais difíceis, né? E eu em sala de aula sempre falo que de volta e meia, assim, é raro, mas já aconteceram algumas vezes, alguns exames, e infelizmente nesse exame aconteceu isso. Ele abre uns artigos que estão escondidos lá no regulamento geral, no caso o artigo 119, para falar que os conflitos de competência entre subseções e conflitos de competência entre subseções do Conselho Seccional são decididos aí pelo Conselho Seccional, com recurso voluntário ao Conselho Federal. Então, se você tem um conflito de competência entre subseções, quem decide é o Conselho Seccional, está tranquilo. A grande dificuldade é você lembrar, e realmente eu entendo que um erro aí, mas se você tem um conflito de competência entre subseção e Conselho Seccional, então o 119 fala que quem resolve primeiro é o Conselho Seccional, com recurso voluntário ao Conselho Federal. Então, bem complicado é isso, bem complicada essa questão. Oi, a Carolina Cury. Então, assim, eu passei, não foi para ler prova, nem ficar discutindo, até porque o gabarito sai daqui a pouco, sai 10 da noite, sai esse gabarito, às vezes sai um pouquinho antes. Mas, enfim, você vai ter a prova, vai ter o gabarito. Você já tem a prova, quem fez o exame da ordem, quem não fez 10 horas, está tudo divulgado, um gabarito preliminar. Foi só para comentar aqui as minhas impressões. Prova de ética não foi difícil, ela foi difícil para gabaritar, mas 8 questões aí, 7, oi Paulinha, 7, 8 questões dava para conseguir aí com uma certa tranquilidade, tá? Não dava para tirar 10 assim de bobeira não, realmente gabaritar ética nesse exame ficou bem complicado. Então, enfim, claro que você não estuda só ética, você estuda outras disciplinas também. Uma pena que dessa vez ética não deu aquela força, aquela ajuda grande para quem estava fazendo o exame da ordem. Isso é raro acontecer. Aconteceu agora no 19º. Eu espero que no 20º, lá em julho, isso não aconteça. Para quem passou, para quem vai conferir esse gabarito aí, os extraoficiais, já está contando, já passou, a hora de estudar, de se preparar para estudar já é hoje à noite, ou seja, compra de livro, escolha de curso, já corre logo atrás disso, porque amanhã amanhã já é um dia a mais, na verdade, né? Já é um dia que você já tem que estudar para a segunda fase. Para quem não conseguiu passar agora na primeira fase, antes de jogar tudo pro alto e tal, ficar se martirizando, né? Chicotezinho e tal, antes de fazer isso, pega o exame da ordem, faz uma análise das disciplinas que você foi bem, das disciplinas que você não foi bem, tá? E descobre aí o que aconteceu, tá? Descobre onde é que você acha que vacilou, onde é que não tinha o que fazer, tipo ética. Acertei 8, bom, tá realmente bom, você acertou 7 e 8. Se foi abaixo disso, opa, tem que corrigir, não dá para ficar contando com a sorte sempre, né? E o que mais? E aí descobre aquelas disciplinas que você achou que iria bem, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que você pode melhorar para o 20º exame. É isso, eu vou comentar na terça-feira à noite com mais calma, assim, na terça-feira eu faço aquele periscope semanal, comentando com mais calma as questões, e encontro a turma aí da Cândido Mendes de Ipanema, Cândido Mendes agora do Centro, né, que está tendo aula comigo também. Eu falo mais sobre isso. É isso, eu espero que tudo tenha dado certo, e o que não deu a gente ajusta, bola para frente. Tem mais exame aí aparecendo já em julho. Um abraço, tchau, boa noite para todo mundo. Sem Caetano hoje, Paulinha, fica para a próxima. Tchau.